Começando mais um vídeo do Cadeira Redonda aqui, que nós falamos de futebol brasileiro, futebol de lá fora, mas no Cadeira Redonda de hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu, as nossas impressões, os nossos comentários da segunda rodada do Brasileirão Série A, não é mesmo, Eduardo G? Exatamente, Brasileirão aí que já está na sua segunda rodada e só dois times com 100% de aproveitamento, hein? Até na Série B você tem mais times com mais times com 100% de aproveitamento. Por enquanto, só Fluminense e Botafogo venceram aí os seus dois primeiros jogos. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o jogo a jogo dessa segunda rodada, trazer quem fez os gols e também os próximos compromissos das equipes no Campeonato Brasileiro. Simbora então, Barba. Primeiro jogo aqui da nossa lista, sem perda de tempo. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Jogo que abriu a primeira rodada, foi disputado no estádio do Maracanã, mas o Atlético Paranaense aí poupou jogadores, né? O Atlético Paranaense, ó, tá com a corda no pescoço lá na Copa do Brasil, inclusive joga nesta terça-feira. Então, o Atlético não foi com força máxima e acabou aí sendo presa fácil para a equipe do Fluminense, uma das líderes aí do campeonato. Edu, não foi com força máxima, mas ainda assim foi com nomes muito importantes, como o Fernandinho, Thiago Heleno, o Pedrinho na esquerda, o Madison, né? Foi um time misto ali, mas que protagonizou um belo jogo, cara. Eu diria até um dos melhores jogos da rodada. É claro que muito mais por parte do Fluminense do que do Atlético, mas foi um jogo legal de assistir. E, cara, o que me chama a atenção, duas coisas, né? Do time do Fluminense, né? Mais essa vitória. A primeira é a tranquilidade, é realmente finalmente dando certo, um passo além do trabalho do Diniz. Mas a segunda coisa, como esse zagueiro Nino é bom de cabeça, hein? Meu Deus, cara, ele ali é quase que um camisa 9, hein? Então, o time do Fluminense aí voando, vamos ver se vai manter nas próximas rodadas do Brasileirão, né, Edu? Os gols da partida foram marcados pelo Lima, né? Aos 10 minutos do primeiro tempo, um chute de fora da área que desviou no Eric e matou ali o goleiro do Atlético Paranaense. Né? E o outro gol, como você citou, foi do Nino, aos 21 minutos do segundo tempo, uma cabeçada da marca do pênalti, viu? Ele bateu um pênalti de cabeça praticamente ali, fechou o placar. E ele Próximos fez só uma curiosidade, ah, desculpa, mas só uma curiosidade que ele fez praticamente o mesmo gol na semana anterior na Libertadores, no jogo que o Fluminense venceu por 1-0, mas foi basicamente um replay do gol. Vamos lá. Próximos compromissos dessas equipes no Campeonato Brasileiro. O Fluminense gosta de jogar sábado no Brasileirão, hein? Vai jogar sábado lá no Castelão contra o Fortaleza, 16h30. Já a equipe do Atlético Paranaense joga aí contra o seu Xará, no sábado também, às 21 horas, lá na Independência, contra o Atlético Mineiro. Antes, os times entram em campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil. O Flu pega o Paysandu lá em Belém, o Flu que venceu o primeiro jogo por 3-0, e o Atlético Paranaense vai receber o CRB, precisando vencer. O CRB ganhou o jogo de ida por 1-0, então tá aqui fechado aqui o primeiro jogo da rodada. No próximo jogo, São Paulo 3, América 0, jogo no Morumbi lotado, estreia do Dorival Júnior, gols do Luciano aos 20 minutos do primeiro tempo, do Caleri aos 37 do segundo e do Marcos Paulo já no apagar das luzes aos 47 minutos do segundo tempo. Tricolor aí conquista a primeira vitória, né? A primeira vitória aí no retorno do Dorival Júnior. Edu, engraçado que a gente está tendo muitos 3-0 nessas primeiras rodadas aí, tanto de Série A quanto de Série B. E pelo que eu estou percebendo, a maioria deles é enganoso, hein? Eu assisti esse jogo do São Paulo e América, e, cara, a pressão que o América fez, inclusive o próprio América que tomou duas vezes, né? 3-0 para o Fluminense na primeira rodada, que também jogou melhor, principalmente o primeiro tempo, e agora tomando 3-0 do São Paulo. E fala para você, cara, o América realmente tem que acertar aí a pontaria nesse Brasileirão. Não acompanhei o América jogando outras competições, né? Eu sei que perdeu para o Galo na final do Mineiro e tudo mais, mas assim, nesse começo de brasileiro, tá criando bastante, perdendo muitos gols, né? E o São Paulo se aproveitou, cara. É surpreendente. Esse time do São Paulo, todo mundo fala, todo mundo sabe que é limitado, então você já abrir um 3-0 no primeiro jogo do Morumbi nesse Brasileirão é muito importante pro tricolor, né, Edu? Pois é, próximos jogos dessa galera, o São Paulo é outro também que adora jogar no sábado, né? Vai jogar lá no Couto Pereira,
16h30 contra o Coritiba. E o Coelho aí vai ter um compromisso também fora de casa, no sábado, 18h30, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Santos que está na zona de rebaixamento, hein? Próximo jogo aqui na nossa lista, Cruzeiro e Grêmio. Jogo aí que teve polêmica, né? O goleiro do Biel foi para o banco, de acordo aí com a diretoria do Grêmio, né? E com o próprio técnico Renato Portaluppi. O motivo se deu por questões de indisciplina e ou seja, o Grêmio aí veio com essa mudança para o jogo contra o Cruzeiro e perdeu lá na Independência por 1-0, gol do Bruno Rodrigues aos 19 minutos do segundo tempo, gol de cabeça. Esse jogo eu não assisti, então não posso ir mais a fundo, mas o que chama atenção, né, é ver esses dois times de volta à Série A, já que foi um dos duelos mais marcantes, assim, que mais chamou atenção na Série B do ano passado, né? Então, ver um Cruzeiro e Grêmio logo no comecinho do Brasileirão Série A é de chamar atenção, mas uma vitória bem importante aí, né, para o Cruzeiro, sem dúvida. Bom, próximos jogos dessa galera, o Cruzeiro jogar sábado também, aliás, tem uma par de jogo sábado, hein? Jogar contra o Red Bull Bragantino lá na Bia Bichedi, 18h30. E o Grêmio vai jogar no domingo, também fora de casa, às 18h30, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. O Cuiabá aí que vai ser daqui a pouco, vai ser o nosso próximo time aqui que nós vamos falar. Né? O Cuiabá aqui jogando contra... Aliás, até pulei o jogo, né, do Cuiabá. Seria o segundo que eu ia falar, acabei passando para o jogo de São Paulo. Vamos falar aí desse jogo Cuiabá 1, Bragantino 1, o jogo que aconteceu lá na Arena Pantanal, no sábado. O Mateuzinho fez 1-0 para o Cuiabá aos 22 minutos e o Thiago Barbosa empatou para o Massa Bruta aos 40 do segundo tempo. Bragantino tropeça, né? Começou bem ali contra o Bahia com uma vitória de virada, mas mais uma vez sai perdendo, consegue o empate, mas já deixa aí 2 pontos pelo caminho. O Bragantino, que a gente sabe que não vai brigar pelo título, né? Mas a expectativa é que pelo menos brigue aí por vaga na Libertadores, né? E quando eu falo brigar por vaga na Libertadores, entenda-se vaga na fase de grupos. Edu, sinceramente, eu não consegui assistir esse jogo por inteiro, mas eu vi alguns trechos e eu acho que quem saiu mais no prejuízo aí desse jogo foi o Cuiabá, viu? Uhum. Assim, não só por ter tomado o gol no final, é claro, mas apesar do Bragantino, tô até vendo aqui, teve mais posse de bola, mas o Cuiabá tava com o jogo na mão, teve um gol anulado logo no começo também, né? Aí depois fez esse gol aí que você citou do Mateuzinho, e poderia ter segurado, mas também, ainda bem que o torcedor do Cuiabá não pode reclamar desse aqui, que não foi nos acréscimos, porque eu ia falar que se tomar gol no final desse Brasileirão aí tá normal nos acréscimos, né, Edu? Uhum. Bom, o próximo jogo aí dessa galera, a gente já citou, né? O Cuiabá recebe o Grêmio no domingo, 18h30, e o Bragantino joga no mesmo horário, só que no sábado, contra o Cruzeiro. Próximo jogo aqui, agora a gente sai dos jogos de sábado e vamos para o jogo de domingo, que para muitos aí foi o grande jogo dessa rodada. Internacional 2, Flamengo 1, jogo que aconteceu domingo cedo, num Beira-Rio completamente lotado. O pessoal gosta desse horário das 11 da manhã, né? É ruim para jogar, mas é ótimo para assistir o jogo. Gols, o Flamengo saiu na frente com o Gerson aos 17 minutos do segundo tempo. O Maurício, que tinha saído do banco de reservas, empatou logo em seguida aos 21 minutos. E aí o Maurício num golaço aos 53 minutos. Né? Olha o Flamengo aí, vítima dos acréscimos padrão Copa do Mundo. Maurício ali num gol por cobertura, fazendo 2-1, só que anteriormente, quem estava na blitz, na pressão, era o Flamengo, cara. Porque 1 minuto antes de sair o gol do Internacional, foi uma loucura o lance na área do Internacional, com direito até a bola na trave. Cara, eu não diria que esse foi o grande jogo da rodada, eu discordo dessa galera aí, porque eu achei o primeiro tempo fraco, mas o segundo tempo compensou totalmente, né? Como você falou. O grande segundo tempo da rodada, talvez. O grande tempo da rodada. Não teve nenhum primeiro ou exatamente. segundo tempo melhor do que foi esse segundo aí. Que, assim, detalhe que começou a sair os gols aí, como você estava falando, só na metade, né? Na metade do segundo tempo. E depois que o Gerson abriu o placar num gol. Assim, o gol mais normal que teve foi o gol de empate do Inter, né? Foi. Porque o gol do Gerson já chamou muita atenção, né? Dele brigando ali com 5 jogadores da defesa, mais o goleiro, e fazer quase que embaixadinha ali na frente do gol, né?
Então, esse gol foi responsável aí pelo que aconteceu depois do jogo, né? Aí o Maurício fez um belo gol de empate, como você falou, e o gol no final, cara. Assim, é complicado, né? Porque acabou o jogo, já teve jogador do Flamengo reclamando na entrevista, falando da simulação, que era para ter parado. Gente, para mim, jogador não pode reclamar de lance assim, não. Mas, assim, foi um golaço, foi um momento ali que eu senti, a gente ouvindo ali, dava para parecer que o Beira-Rio ia abaixo, entendeu? Então esse gol foi emocionante, para falar a verdade, apesar de ser um jogo de segunda rodada, foi bem legal. Bom, próximo jogo aí dessa galera aí, né? O Flamengo vai fazer o clássico contra o Botafogo, ó, jogo interessantíssimo, domingo, 16 horas no Maracanã, hein? Dá até para tentar dar um jeito de assistir. Aliás, é o único jogo de domingo, 16 horas. Será que vai ser para o Brasil inteiro? Vai saber, É, né? Será que a Dona Globo vai passar para o Brasil inteiro? Seria pode interessante ser. passar, né? Será que eles vão ter culhão para fazer isso? Mas então, o Flamengo e Botafogo, domingo, 16 horas no Maracanã, único jogo dessa faixa de horário, enquanto que a equipe do Internacional também joga no domingo, só que mais tarde, joga às 18h30 contra o Goiás. Goiás que a gente vai falar daqui a pouquinho. Próximo jogo dessa lista é mais um 3-0, mais um jogo no Sul e mais um jogo só com gols no segundo tempo. Eu estou falando de Coritiba 0, Fortaleza 3. Segunda derrota aí do Coritiba, que é um dos times que estão zerados, né? São 3 times zerados aí na competição, Bahia, Coritiba e América. E o Fortaleza construiu sua vitória com gols do Romero, aos 6 minutos do segundo tempo. O Iago Pikachu marcou aos 37, em jogada de contra-ataque, quando estava todo o Coritiba lá na frente. E o Iago Pikachu, mais uma vez, aos 45 do segundo tempo, né? Um belo gol ali, uma batida ali de fora da área, ali no canto do goleiro, no canto alto do goleiro. Fortaleza 3, Coritiba 0. E o Fortaleza é o terceiro colocado, hein? Só está atrás ali do Fluminense e do Botafogo, hein? Que campanha do Fortaleza nesse início de campeonato. Bem diferente da temporada passada. Talvez provavelmente eles aprenderam com a temporada passada, né? Ou Com o não tem sufoco. Libertadores, né? Não, também, mas mesmo se tivesse, também acho que o Fortaleza está na Sul-Americana, né? Então, Tá. é, E assim, veio de vitória na Argentina, né? para você Veio de ver, né? O, vitória. o time, o time do Fortaleza é muito bom, cara. O time do Uhum. Fortaleza é muito bom. E você falou do Coritiba aí sendo um dos três zerados do Uhum. campeonato. E talvez seja o que está apresentando o pior futebol de todos Sim. eles, hein, cara? Porque o América a gente já falou aí, né? Que assim falta a pontaria e tal. Mas o Coritiba ali falta até criar jogadas, né? Até teve chance. Tô vendo aqui na estatística, porque eu não pude acompanhar esse jogo inteiro, mas o Coritiba finalizou 18 vezes, né? Só que quando você não faz nenhum gol, e assim, eu senti que o time do Coritiba, eu acompanhei mais o final desse jogo. Eu senti que depois que o Fortaleza estava vencendo, o Coritiba entrou em pânico, cara. E quando o Fortaleza fez o segundo gol, então, assim, se Acabou o fosse. jogo. Depois fez mais um tal, mas se tivesse mais acréscimo, ia fazer mais outro, ia continuar, cara. Então o Coritiba não pode agir dessa forma, né? Beleza. Então, próximo jogo aí dessa galera aí. Coritiba abre a rodada, né? No sábado, jogando às 16h30 contra o São Paulo no Couto Pereira. Mais um jogo aí do Coritiba no Couto Pereira. E o Fortaleza, como a gente já citou aqui, vai receber a equipe do Fluminense. O jogo equivale à liderança, viu? Porque o Botafogo só joga no domingo e o Palmeiras joga mais tarde. Então, esse jogo aí, Fortaleza e Fluminense, vamos ter a primeira briga direta pela liderança isolada do Campeonato Brasileiro, jogão imperdível, sabadão, 16h30 lá no Castelão, que mais uma vez aí vai estar lotado aí, porque esse time do Fortaleza merece. Agora, Goiás 3, Corinthians 1. Gols do Roger Guedes para o Corinthians aos 16 minutos. Aí o Matheus Peixoto empata aos 30. O Lucas Halter vira o placar aos 35 do segundo tempo. E o Apodi, numa jogada até de marabalismo, né? Marca ali, bota a pá de cal, 49 do segundo tempo. Temporada do Corinthians, ô Barba, eu vou dizer, por tudo que está acontecendo, para mim a temporada do Corinthians pode acabar no dia 2 de maio. O que você acha? Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que o Corinthians está numa situação muito complicada, que tem um time muito envelhecido e assim
tá jogando um futebol. Se eu tiver que falar, colocar com duas características, seria lento e também sem vontade, cara. É coisa que nunca combinou com o Corinthians, né? Então, até consegue abrir o placar e tudo, faz uns golzinhos aqui e ali, né? Ganhou do Cruzeiro no que foi para mim o pior jogo da primeira rodada, mas perder dessa forma que foi para o Goiás, que é cotado aí como um sério candidato a ser rebaixado e mostra o futebol para isso mesmo, só fazendo meme mesmo e zoando com a lenda Podi, cara. Porque agora o Corinthians com o Cuca, novo técnico e tal, vamos ver se vai ajeitar alguma coisa. Já o Goiás, né, com essa vitória aí, é uma vitória. Às vezes a galera, vez a galera ajudar e apoiar o Corinthians nesse momento complicado, tá fazendo o contrário, né? Tudo isso só atrapalha o time. Eu acho que isso é um erro em conjunto, Edu. Eu acho que é um erro da diretoria por não bancar de vez mesmo pela forma que foi, um erro do pessoal que pressiona, um erro dos jogadores que estão lá, de quem contrataram eles, de parte da torcida. É um erro coletivo do Corinthians, cara. Já o Goiás, cara, vitória importantíssima, né? Só começo de campeonato e tudo, mas sem técnico ainda. Sem técnico. Se o Goiás chegar lá no final do campeonato e às vezes escapar por 1 ou 2 pontos, né? Vamos imaginar mais ou menos talvez esse cenário. Eu vou lembrar desse jogo, hein? Ou se, de repente, na melhor das hipóteses, passar para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, porque não, Que né? não ser rebaixado, pode ir para Sul-Americano também, né? Já vai direto. Exatamente. É só para terminar aqui, encerrar o assunto Corinthians, eu falei que a temporada do Corinthians pode acabar em 3 de maio, porque ele tem um Remo nesta quarta-feira, e é um jogo difícil para você virar, né? Pode virar, mas pela essa oscilação que o Corinthians vem apresentando e pelo mau futebol, se torna uma missão difícil. E aí, você tem um ótimo time do Independente Del Valle, que inclusive ganhou do Flamengo, né? E depois perdeu só de 1-0 no jogo da volta no Maracanã. De repente, se o Corinthians tropeçar de novo em casa, nesse jogo contra o Del Valle na Libertadores, adeus temporada na Libertadores, né? O Corinthians vai ter que se conformar com a Sul-Americana. Mas próximo jogo, né? Só para ver como a fase do Corinthians está boa, próximo adversário do Corinthians nada mais é do que o Palmeiras, sábado, 18h30, no Allianz Parque. Jogo ali que deveria ser no domingo, né? É um ótimo jogo para domingo. E o Goiás vai jogar, né, como a gente já citou aqui, domingo, lá contra o Internacional no Beira Rio. E fechando a rodada, Barba, tivemos aí... Edu, Oi. Você pulou 2 jogos aqui. Pulei qual? Você pulou 0-0 do Santos e Atlético. É verdade. Então, eu pulei o 0-0 do Santos e Atlético. É porque, como não teve gols, eu não anotei o Palmeiras e Vasco, né? Esses Olha 2 só. jogos. Bom, 2 empates, né? Quer começar pelo 0-0? Vamos falar pelo 0-0 então, cara. Achei que o vídeo estava indo muito rápido mesmo, né? Pulando 2 jogos aqui. Bom, Santos 0, Atlético Mineiro 0. Eu não assisti esse jogo, né? Eu estava acompanhando outros jogos. Mas, assim, a gente não precisou assistir o jogo para saber que a situação dos dois times é péssima. O problema do Atlético Mineiro, meramente, é técnico. Me parece ali, eu tenho a impressão que eles não estão se entendendo lá. E o problema do Santos é o contrário, né? O Atlético tem um time bom, mas também talvez não tenha o técnico ideal. E o Santos tem um técnico aí interessante, mas não tem um time bom, né? E os dois times ali, um fora da zona do rebaixamento, o primeiro fora da zona do rebaixamento, o outro dentro da zona de rebaixamento. Mas desses dois aí, eu acredito que o Santos é o que está correndo mais risco de conhecer a Série B. Edu, com certeza. Mas eu assisti esse jogo e, cara, teve lampejos ali de um bom jogo até. Esse 0-0 acho que foi até injusto. Porque os dois times tentaram bastante, cara. Só que, como você falou, bem limitado, né? O Santos, a gente já cansou de falar aqui no canal o quanto realmente é um time que fica devendo muito para o que é o Santos na sua história, não nem para falar disso. Já o Atlético Mineiro,
ele não está funcionando nem como coletivo ali, você citou o técnico, mas até é claro que o técnico tem função nisso, mas no entrosamento não está batendo, mas também como individualmente. Individualmente hoje parece que ninguém está jogando muito bem no Atlético. O Hulk pega uma falta de longe, faz todo um charme para bater, e o que muitas vezes ele podia acertar, no mínimo dar o trabalho para o goleiro, a bola vai fraquinha agora, cara. Assim, o Paulinho no ataque também, o Edenilson sumido, o Zaratio errando passes. Talvez, eu acho que o melhor jogador do Atlético na partida foi o Johan, né? Mas é isso, né? O Atlético Mineiro que teve a sua maior oportunidade do jogo com o Zaratio, ali do lado da trave, mas meio que sem ângulo, não conseguiu guardar, e dois goleiros bons, né? Principalmente o João Paulo dos Santos, segurou para acabar 0-0 esse jogo. Primeiro 0-0 do Brasileirão. Pois é, primeiro 0-0 do Brasileirão. Bom, próximo jogo é dessa galera, né? O Santos pegou o América na fila sábado, 18h30. E o Atlético, né, como a gente já falou, também no sábado, 21 horas, no Independência, pega o Paranaense. E agora vamos para Vasco e Palmeiras. Aí um jogo aí bastante agitado. O Vasco chegou a abrir 2-0 com gols do Pedro Raul aos 28 minutos do primeiro tempo e depois do Gabriel Peck aos 39. O Rafael Navarro descontou para o Palmeiras já no segundo tempo, né? Aliás, foi aos 46 do primeiro tempo. E o Arthur, aos 17 do segundo tempo, empatou para o Palmeiras. O Palmeiras aí, um dos favoritos, né, ao título. Não vou dizer que ele desperdiçou 2 pontos, porque o Vasco tem um time também muito interessante. Talvez aí o 2-2 ficou de bom tamanho para as duas equipes. É verdade, cara. E falo mais. Primeiro, destacar o time ofensivo que o Vasco tem, né? O time do meio para frente é muito bom, tá funcionando bem. E o Palmeiras, que acho que é o único, não sei se talvez junto com o Flamengo, o Fluminense, né? Que o Flamengo ainda tá. A gente vai falar ainda, né? Quer dizer, a gente vai esperar, né? Para ver como vai ser o São Paulo. Mas o Palmeiras é um dos únicos times que, mesmo com o outro ganhando de 2-0, você ainda pode esperar por tudo, né? Inclusive, teve a chance de virar o jogo mais de uma vez com o Endrick puxando contra-ataques, né? Mas eu concordo com o que você disse, Edu. Acho que o 2-2 ficou de bom tamanho para os dois times. Beleza. Bom, passar aqui os próximos jogos da galera aqui. Palmeiras, né, como eu já falei, pega o Corinthians às 8h30 no Allianz Parque, enquanto que o Vasco vai jogar só na segunda-feira. Aliás, o Bahia tá gostando de jogar na segunda, hein? Segunda, dia 1º, às 20 horas, contra o Bahia em São Januário. Esse jogo vai ser em São Januário. E agora sim, para a gente fechar, né, falando no Bahia, o Bahia fechou a rodada nesta segunda-feira, perdeu em casa para o Botafogo por 2-1. O primeiro tempo foi muito interessante, muito agitado, o segundo tempo nem tanto. O Júnior fez 1-0 para o Botafogo aos 28 do primeiro tempo. O Jacaré empatou aos 41. E o Tietê, que tinha acabado de sair do banco de reservas, fez ali o gol da vitória botafoguense aos 32 do primeiro tempo. Botafogo aí, o único time junto com o Fluminense com 100% de aproveitamento e o único junto com o Fortaleza a ter vencido fora de casa nessa rodada. Edu, a gente destacou que o segundo tempo de Internacional e Flamengo foi o melhor tempo da rodada, e eu posso cravar aqui que o segundo tempo de Bahia e Botafogo foi o pior tempo da rodada, cara. Que jogo sem propósito, apesar do gol do Tietê, né? Mas, assim, infelizmente, o primeiro tempo tava bom de assistir, tava legal, só que mostrar um descontrole, até dois times que estavam satisfeitos com o empate, sabe? E o Tietê basicamente fez o gol numa tabelinha ali que deu certo, um chute de fora da área. Foi com lá o Tiquinho. Mas se você vê o quanto que os dois times estavam afim, principalmente o Bahia estava atacando pra caramba no primeiro tempo, teve umas 3 chances ali, inclusive com o Jacaré mesmo, que depois no final acabou guardando, que assim, parecia ser tava um jogo muito, muito legal de assistir, né? Mas é isso, cara. É claro, que moral eu tenho para falar, mas Botafogo, se os jogadores do Botafogo continuarem jogando dessa forma, pode esquecer esse 100% aí, muito longe disso,
porque esse segundo tempo que o Botafogo fez não vai ser suficiente para ganhar da maioria dos times. Conseguiu ganhar do Bahia daquele jeito, né? Mas foi lamentável o segundo tempo, muito ruim. Bom, já o próximo jogo das duas equipes a gente já citou, né? O Botafogo pega o Flamengo domingo 16 horas no Maracanã e o Bahia fecha de novo a rodada no próxima segunda-feira às 20 horas contra o Vasco em São Januário. Para a gente encerrar, então, colocar rapidinho aqui na tela a classificação e aí a gente já encerra o vídeo aqui, que estamos indo para 25 minutos de vídeo, né? Bastante tempo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui crescer a tela para ver se eu consigo aqui, para vocês enxergarem melhor a classificação. Agora sim, Fluminense e Botafogo, líderes com 6 pontos. Depois vem uma galera com 4 pontos. Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional e Bragantino. O Fortaleza leva melhor no saldo de gols. Aí o Flamengo, oitavo colocado, mas vem uma galera com 3 pontos, né? Flamengo, São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. O Corinthians é o último dos que tem 3 pontos. O Cuiabá é o 15º colocado com 1 ponto. Atlético Mineiro também 1 ponto. Santos 1 ponto, já abrindo a zona de rebaixamento, porque tem o pior ataque, né? Dessa galera aqui. É o único que ainda não marcou gol. E um dos 3 times do Brasileirão que ainda também não marcou gols, né? O Coritiba e o América Mineiro também não marcaram. E o único time que não sofreu gols, olha essa coisa, é o Fluminense. O Fluminense aí tem a melhor defesa. Né? E fechando aqui, então, a zona de rebaixamento, Bahia, Coritiba e América, senhor Barba. É isso aí, então. Vamos encerrando esse vídeo aqui, né? Nosso cadeira redonda para falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro e teremos aí outros vídeos para falar também de outros campeonatos aqui da nossa playlist série Cadeira Redonda, mas o da Série A vai ser semanal. Vamos falar isso toda semana. Só queria destacar uma coisa dessa classificação que me chama a atenção. O quão bem todo mundo está falando de ter 2 cariocas, né? Dividindo a liderança. Mas quem imagina... São só 2 rodadas, mas quem imaginava que dos 4 cariocas o Flamengo estaria por último, hein? Estaria atrás dos outros 3. Só 2 jogos, mas mesmo sendo apenas 2 jogos, chama atenção, né? É isso aí, galera. Então, se você gostou desse vídeo, eu agradeço quem chegou até aqui e assistiu até aqui, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, porque neste mês de maio nós vamos bater 1000 inscritos aqui no Pub da Bola. Pub da Bola de volta, reformulado, e aí com o terceiro elemento, hein? O terceiro elemento é aquela voz sintética aí que vocês viram aí em alguns vídeos, que vai auxiliar nós dois. Beleza? Um forte abraço a todo mundo aí e até a próxima. Valeu! Falou!